Nós somos a Unimed, o único sistema integral de saúde com cobertura em todo o Brasil. Em Maringá e região, temos 1.000 médicos à sua livre escolha. Todos os hospitais, todas as clínicas, todos os serviços de imagem, laboratórios e bancos de sangue. Aqui, a escolha é sua. Unimed Maringá. Mais do que um plano, um sistema completo de saúde. Unimed Maringá. Você precisa ter, você pode ter. Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é Covid-19, o impacto do coronavírus na economia. Eu acho que todos já estão saturados de ouvir notícias através da imprensa escrita e falada sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Então nós não vamos abordar esse tema, nós vamos conversar com o nosso entrevistado hoje sobre o impacto econômico, socioeconômico que essa doença está trazendo na nossa economia, né? E para isso nós estamos trazendo aqui o deputado estadual Homero Marques. Deputado, é um prazer estar aqui conosco. Prazer é meu, doutor Nelson. Um prazer conversar com todos vocês também. Eu só queria apresentá-los resumir o currículo do Homero, lembrando que ele é graduado em Direito e mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Professor de Direito Processual Civil e Direito Administrativo especializado na fiscalização dos órgãos públicos do Paraná. Foi servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vereador eleito pela cidade de Maringá em 2016 e atualmente atua como deputado estadual pelo Paraná. Fique conosco, o programa Saúde hoje, 20 anos com você. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 52 anos, o Centro Oftalmológico Maimone atua em diversas especialidades oculares. Estruturado com instalações e equipamentos de alta tecnologia, dispõe também de adaptação de lentes de contato. Um corpo clínico capacitado para além das realizações de consultas, como procedimentos cirúrgicos em retina, glaucoma, catarata e pterígio. Doutora Aline Maimone, Doutor Nelson Maimone, Doutor Fernando Gonzalez. Oftalmologia de excelência e tradição ao alcance de todos. Rua Nel Alves Martins, 3415, em Maringá. Fone 3225-3232. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos. Especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. Estamos de volta ao nosso programação de hoje, falando sobre o tema, o impacto socioeconômico, financeiro com relação ao Covid-19. E o deputado estadual Homero Marques gentilmente nos dispôs a falar sobre esse tema que está causando sérios problemas para a população, não só em Maringá, mas acho que no Brasil todo, né? Homero, em Maringá, acho que milhares de pessoas estão perdendo seus empregos, né? E há empresas fechando suas portas. Estamos vivendo uma crise financeira sem precedentes. Eu acho que eu me lembro aqui em Maringá, acho que é a primeira vez que isso acontece. O que o poder público pode fazer no sentido de
melhorar ou fazer alguma coisa a respeito desse tema? Dr. Nelson, acho que em primeiro lugar, facilitar as contratações. Eu acredito que é hora do governo federal, especialmente do Congresso Nacional, pensar em modalidades de contratação que sejam mais simples, para que o empresário e o empregador possam se reunir com mais facilidade. Existem algumas iniciativas nesse sentido, eu acho que o momento é agora. Nós estamos vendo, como o senhor bem disse, uma crise histórica. Em segundo lugar, o poder público não pode atrapalhar. Infelizmente, a burocracia tem sido algo constante na lida entre o poder público e as pessoas. E isso precisava acabar. O poder público tem que facilitar a criação de empresas, tem que incomodar menos quem está na sua atividade econômica, para que as pessoas, por si próprias, possam tentar aumentar a própria renda e alimentarem si própria e as suas famílias. Homero, eu acredito que as medidas de prevenção têm que ser adotadas, é claro, para não haver disseminação da doença. Ninguém é contra as medidas do Ministério de Saúde. Mas a gente observa que pessoas perdendo emprego, né, e muitas sendo penalizadas através de multas absurdas. Eu me lembro ali, um dia desses, eu fiquei sabendo, né, que um indivíduo que tenha um restaurante foi multado em R$70 mil, porque ele abriu, e eu acho que as mesas estavam expostas, sei lá, qual o problema, entendeu? E, simplesmente ele acabou com a empresa, né, desse indivíduo, né? Muitos também estão sendo agredidos pela Guarda Municipal, parece que isso está sendo verdade, até gostaria que você confirmasse isso ou não. Então, é um verdadeiro pandemônio, né, econômico, né, para a população. Muitas pessoas querendo trabalhar, né, e estão aí, né, desempregadas e sem poder. Estamos numa balança, de um lado a doença e do outro lado a economia. Né? Se ele não tem o problema, poucos morrem da doença, claro, né? Mas muitos vão ter problemas econômicos muito mais sérios comparados com a gravidade da doença. A minha opinião, agora gostaria de saber a sua. Há muita gente que diz, na verdade quem diz isso tem razão, de que a vida é mais importante que a economia. Mas a economia, ela no final das contas é aquilo que faz a pessoa se alimentar, se vestir. Então é algo também que é fundamental. E a gente não pode descuidar disso. O que tem havido nessa crise é um abuso, especialmente por parte do poder público em alguns casos, que sem lógica, sem razoabilidade e de maneira muito dura, às vezes condenam pessoas que no final das contas estão tentando apenas sobreviver. Esse bar que o senhor mencionou recebeu uma multa de R$70 mil, provavelmente foi a primeira multa que ele recebeu e vai ser a última, porque ele não vai conseguir sobreviver. Só o custo e a preocupação que ele vai ter com contratação de advogado, contratação de profissional para se defender, deve também inviabilizar a atividade econômica dele. Então, eu acredito que faltou razoabilidade, doutor, desde o começo ao tratar dessa crise. Medidas severas deveriam ter sido deixadas para serem adotadas no final da crise e não no começo, como aconteceu. Porque a gente não poderia ter, como acabou acontecendo, infelizmente, cansado as pessoas logo no começo por uma disputa que não era uma corrida de 100 metros, mas era uma maratona. E agora nós estamos aí em pleno inverno e o número de casos, ao contrário do que a gente imaginava, tem crescido e não diminuído. Bom, nós sabemos que uma série de microempresas estão despedindo seus funcionários. É claro, não tem como, né? Como é que ela vai funcionar se ela não consegue, né, produzir? É uma coisa lógica, né? E quantos perdem os seus empregos, né? É uma coisa lastimável, né? O que você acha do lockdown nesse caso? É indicado ou não? Eu acredito que nós, aqui no Paraná, pelo menos, nós queimamos a largada. Acho que isso já está ficando claro, o secretário de Estado da Saúde já admitiu isso. Houve uma precipitação por parte de gestores, especialmente prefeitos municipais. A doença mal tinha chegado no nosso estado, eventualmente um outro caso de alguém que veio de outro estado ou mesmo do exterior, e todas as cidades já estavam fechadas. O grande risco dessa ação, e que acabou se confirmando, era cansar a população mentalmente e economicamente, e quando fosse necessário fechar, as pessoas já não conseguiriam mais por estarem fatigadas. E foi exatamente o que aconteceu. E quando o senhor fala de pequenas empresas, microempresas, tem toda a razão. Boa parte dos empregos, a maioria deles, não são dados por grandes empresas, mas por empresas pequenas, o mercadinho de bairro, a padaria,
o autônomo, enfim, e essas pessoas sofreram muito com o fechamento precipitado do comércio. Por que em Maringá foi decretado, primeiramente, a situação de emergência, depois da calamidade pública? Existe essa decretação por parte do poder público para que haja uma maior segurança quando o poder público precisa tomar alguns atos, como, por exemplo, dispensar a licitação. É uma maneira do poder público dizer, olha, sociedade, a situação é feia, nós estamos reconhecendo isso por meio de um decreto. E depois, por um outro motivo, se decreta a situação de calamidade pública aí por um outro motivo. Aí, normalmente, para ter acesso a verbas do governo federal, especialmente, que são destinadas a esse tipo de situação. Muita gente confunde, doutor, os efeitos para a dispensa de licitação. Muita gente acha que isso só pode ser feito, a dispensa de licitação, no momento da decretação da calamidade pública. Não. Já foi lá no começo, quando já havia emergência. Já se reconhecia que era necessário que o poder público contratasse com menos formalidade, com mais rapidez. O que também traz um problema sério, porque diminui as garantias de uma licitação. O poder público só precisa de 3 orçamentos, ele escolhe aquele que, na opinião dele, é mais vantajoso, o que também diminui o número de interessados a atender a oferta do poder público e precisa ser minuciosamente fiscalizado. Com relação, por exemplo, à situação financeira do poder público, né? Também, como as firmas também não estão atuantes, também acho que a arrecadação de impostos cai também paralelamente, né? Uma coisa leva a outra, né? E isso leva a um caos. E como ficariam as prefeituras hoje na atual conjectura? Já houve uma queda sensível de arrecadação. O Estado, por exemplo, já notificou mais de 1 bilhão de queda de arrecadação de ICMS. Isso vai refletir em todos os municípios, porque os municípios recebem parte dessa arrecadação. Os municípios também estão perdendo os seus tributos, em especial o ISS. Muitos municípios, como o município de Maringá, suspendeu a cobrança por alguns meses, então não vão receber. E o fato da atividade econômica privada ter sido afetada significa que no futuro também haverá diminuição de arrecadação. O poder público, doutor, é sempre um cobertor curto. As necessidades são sempre maiores do que as disponibilidades e às vezes o cobertor descobre o pé para cobrir o peito e vice-versa. E agora esse cobertor vai ficar mais curto ainda. Nós vamos ter mais necessidades. Muita gente, por exemplo, vai deixar plano de saúde por não conseguir pagar, vai deixar a escola particular por não conseguir pagar e vai migrar para o poder público. E, portanto, o poder público vai ter que fazer frente a mais despesas e com menos recursos. Vai ser um desafio muito grande para quem é e quem for gestor nos próximos anos. Romero, existe um verdadeiro pânico, né? Eu acho que as empresas de comunicação, jornais, televisão, etc., de uma certa forma, né, acho que talvez para melhorar a sua audiência, só comentam isso, né? Uma verdadeira histeria coletiva, né? E com relação, então, aos números, a gente pode confiar nos dados que o governo fornece, que são verdadeiros, os números, quer dizer, não só de óbitos, como os que estão contaminados? Olha, acredito que, eventualmente, algum estado deva estar ou subnotificando ou supernotificando casos de óbitos, mas a essência dos números eu não acredito que haja alteração. Agora, o que as pessoas não fazem, doutor, é tomar os números em perspectiva. Parece que só se morre de Covid no Brasil e no mundo. Isso certamente se deve pela primeira vez na história, a gente tem acompanhado uma epidemia online, em que a gente consegue ver os números subindo minuto a minuto. Se a gente comparar os números da Covid com o número de óbitos normal que existe, nós vamos ver que é uma doença muito séria, que ela tem um impacto muito triste e significativo, mas não é a doença que vai marcar o fim da espécie humana, por exemplo. A grande maioria das pessoas acaba se curando e ela tem uma gravidade em um percentual pequeno da população. Mas esse pânico, realmente o senhor tem razão, parece que fica sendo fomentado porque mobiliza as pessoas. As pessoas só falam disso, querem acompanhar todas as notícias sobre isso. E para ser bastante sincero também, a gente acaba se determinando muito por conta disso. Todo mundo quer saber quando que isso vai passar, afinal de contas, para poder retomar a vida normal.
E o problema também é a histeria coletiva de responsabilidade, né? Responsabilizando terceiros, às vezes, do contágio, né? Ela nem sabe onde ela pegou a doença e fala, olha, admite-se que, né, o indivíduo seja responsável. Ninguém é responsável pela doença. Exato. Eu vejo muita gente dizendo, poxa, a pessoa fulano de tal, saiu na rua em determinado dia e está matando outras pessoas. Não é bem verdade, né? Quem está matando as pessoas é o vírus. Eu acho que a população, nós já temos quase 100 dias de pandemia no Brasil desde o primeiro óbito, a população cumpriu o que pôde, na medida que pôde. O Brasil tem uma população pobre muito grande, que não podia ficar sem trabalhar, e eu acho que não é justo também você atribuir toda a culpa do prolongamento da doença às pessoas. O poder público sabia, por exemplo, desde o início, que era necessário buscar os infectados, testar a população e isolar rapidamente aqueles que fossem infectados. Eu não vi isso acontecer. Isso aconteceu muito pouco. Então o poder público também deixou de fazer a sua parte. Nós vimos hoje, com quase 100 dias de pandemia, estados em que tinham sido pouco afetados no começo, começa a faltar leito de UTI. Mas espera lá, em 100 dias não foi possível fazer essa preparação? Eu acredito que tem se mitigado um pouco o papel do poder público nisso tudo. Romero, eu quero agradecer por enquanto a sua participação, né, sobre o momento que a gente vive, um momento sério e socioeconômico, né, provocado pela doença. Mas a gente vai falar sobre algo também muito importante para você, que é a sua carreira futura política, né? Nos aguarde e já voltaremos. O programa Saúde Hoje, 20 anos com você. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos. Especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. A microfisioterapia busca realizar uma leitura da memória celular, estimulando o reequilíbrio do organismo através de toques sobre o corpo. Doutora Paula Manoeira Borim é especialista em microfisioterapia, terapia manual e fisioterapia integrativa. A técnica utiliza aparelhos de alta tecnologia voltados para o bem-estar geral do paciente. Consultório localizado na Rua Nassib Haddad, 117. Fone 3225-3053 ou 9909-7257. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein? Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Nós somos a Unimed, o único sistema integral de saúde com cobertura em todo o Brasil. Em Maringá e região, temos 1.000 médicos à sua livre escolha. Todos os hospitais, todas as clínicas, todos os serviços de imagem, laboratórios e bancos de sangue. Aqui, a escolha é sua. Unimed Maringá. Mais do que um plano, um sistema completo de saúde. Unimed Maringá. Você precisa ter, você pode ter. A oficina da Autoclave trabalha com vendas e manutenções de equipamentos odontológicos, médico-hospitalares, estéticos e veterinários. Representante autorizada da Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli.
Agora com uma novidade. Em época de pandemia, fabricamos proteção em acrílico para consultório médico e odontológico. Oferecemos ainda uma autoclave reserva durante o conserto da sua. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. Rua São Pedro, número 610, Zona 7, Maringá. Fone 3225-6238 ou 9858-7365. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançada? De nanotecnologia? Não. É só Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Vista-se de Vivi Fulge. Esta marca é sinônimo de bom gosto e originalidade. Com estampas exclusivas, estilos variados para todas as mulheres, do PP ao plus size. Conheça a grife que tem sido sucesso e vestido várias celebridades da região. Venha comprar direto conosco aqui em nossa fábrica. Vivi Fulge Closet. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, entrevistando o deputado estadual Homero Marchese. E vamos falar agora sobre a carreira política do nosso amigo, né, Homero. Homero, o que fez você mudar uma carreira estável no Tribunal de Contas, iniciar uma luta contra a própria e contra os grandes líderes políticos da época? Doutor Nelson, eu trabalhava nesse órgão, que era o Tribunal de Contas, trabalhei ali por quase 5 anos e foi uma grande escola para mim. O Tribunal de Contas ele fiscaliza todos os municípios do Paraná e toda a administração estadual. Mas eu estava muito descontente, me sentia frustrado porque muitas vezes o trabalho acabava sendo desconsiderado, o nosso trabalho técnico, por uma decisão de caráter político. E pedi para sair, isso foi em 2012, e houve uma reportagem, foi gravada a meu respeito em 2013, e essa reportagem foi muito forte e me levou, na verdade, para a política. Eu tinha a intenção, e agora estou tendo essa oportunidade, de fiscalizar as pessoas que utilizavam politicamente meu trabalho. E fico muito contente que a população tenha me dado esse crédito para poder fazer esse trabalho que nós temos feito agora, que afinal de contas é a nossa especialidade, a fiscalização do poder público para verificar se ele está agindo de acordo com a legislação. É uma história bem antiga essa das concessionárias do Paraná, né? Veio lá atrás de vários governadores anteriores, etc. Né? E há alguns anos, você e sua equipe, né, haviam contactado com relação à Operação Lava Jato, e isso se confirmou. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O problema dos pedágios no Paraná, eu acho que é a grande reclamação do cidadão em relação a alguma coisa ligada ao poder público aqui no estado. Nós estamos aí com 23 anos de contrato já, o contrato tem 24, ele vai vencer no ano que vem. Boa parte das rodovias principais do estado foi passada para iniciativa privada, a população pagou um preço muito alto pelo pedágio, mas não viu a contrapartida. Não viu obras na pista, não viu duplicações principalmente. E as pessoas perguntavam, mas por que isso acontece? A gente paga tanto e não vê o resultado. E a gente, quando trabalhava no Tribunal de Contas, a gente já apontou num trabalho, foi integrado por vários servidores, que havia uma vantagem econômica para as empresas. Uma vantagem de centenas de milhões de reais para as empresas que administram lotes de rodovia aqui no estado. E pouco tempo depois, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, prenderam várias pessoas envolvidas com isso. Como é que funcionava o esquema? Os agentes públicos que deviam apontar problemas não apontavam, recebiam propina, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, e faziam vistas grossas do que acontecia. E o resultado a população via nas pistas. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve como deputado estadual é evitar que esses erros dos atuais contratos se repitam no próximo contrato, que vai ser firmado no ano que vem. Nós temos acompanhado
todo o trabalho de confecção desse novo modelo para evitar que os erros aconteçam de novo. Homero, que nem o Boris Casoy fala, isso é uma vergonha o problema dessas concessionárias dos pedágios no Paraná. Se você tem a oportunidade de entrar no estado de São Paulo, sair do Paraná e entrar no estado de São Paulo, é pista dupla para todo lado. É impressionante. Quais são as pistas duplas que tem no Paraná? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, de Maringá até Curitiba são 430 quilômetros. A gente não tem 200 de pista duplicada. Depois do ano que vem, a tendência é que a gente tenha lá ainda 150 quilômetros de pista simples, ou seja, mais da metade estaria duplicada. Mas isso a gente tem que cobrar para ver. Mais pista duplicada tem Curitiba ao litoral, Curitiba a Ponta Grossa, poucos trechos realmente. A distância, a rodovia entre Maringá, Londrina e Curitiba continuar sendo boa parte pista simples, da ideia do fracasso que foi o nosso programa de concessão. As 3 principais cidades do estado ainda são interligadas em boa parte por pista simples, mesmo depois de 23 anos com a população pagando pedágios altíssimos. Isso o senhor fez uma boa alusão com o estado de São Paulo, em que as principais rodovias são todas duplicadas. Quer dizer, não dá mais para ser desse jeito. O próximo contrato tem que exigir das empresas que vencerem a duplicação imediata. Paraná parece aquela criança que cresceu e está usando a roupa antiga ainda. A infraestrutura não dá vazão ao crescimento do Paraná. Isso que precisa ser arrumado. Imagine a quantidade de empregos que deixou de ser criada por conta disso, por falta de escoamento adequado da produção, por falta de permitir que as pessoas se desloquem com facilidade, por exemplo. Isso gera problemas e tem mais também. Imagine os acidentes que aconteceram em pista simples. Recentemente, infelizmente, 3 jovens na Casa Civil perderam suas vidas numa estrada do Paraná, pedagiada, mas sem as condições necessárias para trafegar, mesmo depois de tanto tempo de contrato de pedágio. As batidas frontais, que acontecem muito em pista simples, toda vez que acontece uma batida dessa, é uma prova grande do fracasso que são esses contratos, que não dão segurança para as pessoas. Homero, eu primeiro quero dar os parabéns da tua atuação como vereador, né? Você tendo sido o mais votado, né, em Maringá, como também deputado também, da mesma forma, né, o mais votado, né, a sua atuação. E agora, com relação à candidatura sua para prefeito, o que você teria a me dizer? Doutor Nelson, sou pré-candidato a prefeito de Maringá. Acho que a cidade regrediu nos últimos anos, piorou em vários aspectos. Piorou na educação, piorou na saúde, piorou na limpeza e a gente está sem planejamento. Em compensação, o endividamento da cidade aumentou, a deterioração das contas públicas aumentou e a gente acha que Maringá não merece. Maringá merecia um governo melhor, que possa focar naquilo que é mais importante, não naquilo que é cosmético, e colocar Maringá no lugar que ela merece, que é o de vanguarda no país, como a melhor cidade do Brasil. Eu espero que você tenha sucesso, né, nessa tua empreitada, né, com esse dinamismo, a sua juventude e essa incorruptibilidade, né, não sei usar o termo correto aqui, faz de você um candidato, né, fortíssimo nas eleições que se aproximam. Eu quero agradecer a tua presença, estar aqui conosco, né, participando e prestigiando o nosso programa. Eu que agradeço, sempre fui chamado, estarei aqui, gosto muito do senhor, gosto muito da sua família. E um grande abraço a quem nos assistiu. Muito bem, conversamos com o deputado Homero Marchese, né, futuro, quem sabe, né, prefeito de Maringá, né, e agradecemos a gentileza da tua atenção, lembrando, né, que esse programa estará no YouTube e no Facebook, né, e também na TV comunitária. Agradecemos a gentileza de todos e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Programa Saúde Hoje, 20 anos com você. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos.
especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Atenção! Você que precisa fazer seus óculos, a oportunidade chegou. Ótica São Bento. Aqui sua armação sai de graça. Isso mesmo, sua armação sai de graça. Nas Óticas São Bento, você compra suas lentes de grau e a armação sai de graça. Comprou, ganhou. Ótica São Bento. Em 2 endereços em Maringá. Avenida Brasil 4216, Rua Joaquim Nabuco 205 e em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha 827. Uma quarentena inteira e você aí, precisando trocar de óculos. O que foi isso? Ai, enrolei pra ir. Aí pronto. Quarentena. Pra te ver de volta, Óticas Diniz. Óculos completos a partir de 10 de R$19,90. Os óculos e os equipamentos sempre higienizados. Atendimento seguro. Seguimos todos os protocolos. Gostei de ver. Todo cuidado pra te ver de volta. Óticas Diniz. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836.